E vamos à palavra de Deus, Gálatas capítulo 1. Hoje nós vamos ler do versículo 10 até o 17. Gálatas 1, 10 a 17. Paulo dizendo: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, mas subi para Jerusalém, nem subi para Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então vamos sempre começar fazendo a mesma pergunta. Você nunca mais vai esquecer isso. Por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Paulo foi na região da Galácia, fundou diversas igrejas. E o que Paulo pregou? O que Paulo pregou? Volta um pouquinho no capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O que Paulo foi pregar para os Gálatas? Justamente isso. A graça de Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. O que Paulo ensinou e pregou aos Gálatas? A graça de Deus. Tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente, nada tem custo, nada tem barganha. Tudo que vem de Deus para nós nos é dado gratuitamente, não por esforço próprio, mas pela graça de Deus. Tudo que o homem precisava para ser salvo, liberto, abençoado, nascer de novo, ser justificado, ele vem através da graça do Senhor Jesus Cristo, da sua obra redentora da cruz. O que João diz no capítulo 1? A lei foi dada por intermédio de Moisés, a lei vigorou toda a velha aliança até João Batista. Mas depois ele diz o quê? A graça e a verdade vieram por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Então, não veio nada de graça por intermédio da lei. A graça e a verdade, a graça e a verdade. Mas a lei não era verdade, ela vigorou por um tempo. Mas apareceu a verdade, que é o evangelho. Então a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Então nunca esqueça isso. O homem é salvo pela graça de Deus, não por obras, não por esforço, não por pagar penitência, não por fazer voto. Nenhuma obra tem poder para salvar o homem. A obra do homem, no quesito salvação, é inútil, não presta para nada. O homem é salvo pela graça de Deus. Nunca esqueça isso. E recapitulando, todas as coisas da parte de Deus para o homem são dadas de graça. Isso que você vê, olha, dá um dinheiro aqui que Deus vai te abençoar,
paga um preço ali, faz um voto aqui, faz sacrifício, dá o teu melhor. Isso é tudo religião e invenção. São argumentos que existem na igreja falsa para arrecadar dinheiro para elas, como se Deus dependesse dessas coisas para manter uma igreja em vigor. Entende? Deus não depende de nada. Deus não se move por dinheiro nenhum. Quem se move é o homem. Deus se move pela fé que as pessoas têm na graça dele. Então Paulo ensinou isso para os Gálatas. Agora o que aconteceu? Paulo se ausentou. Então chegaram lá os judaizantes, os pregadores do Velho Testamento. Vamos trazer para a nossa linguagem. Os pregadores que têm que guardar sábado, os pregadores das festas das primícias, que era tudo lei, os pregadores das obras do Velho Testamento. Os judeus que tinham crido em Cristo, mas não largaram o judaísmo. Então está cheio disso hoje. A pessoa fala que crê em Cristo, mas ela vive no Velho Testamento, no judaísmo. Ela não consegue passar depois da cruz. Então chegaram estes lá, se infiltraram na igreja e começaram a dizer: olha só, o que Cristo fez não é suficiente. Vocês têm que voltar para a lei, têm que se circuncidar, têm que pagar o preço, têm que observar os mandamentos, vocês têm que fazer isso, que nem nos dias de hoje. Eles vão dizer assim: não, só o que Cristo fez não é suficiente, você tem que fazer 7 dias de campanha, você tem que pegar tantos envelopes, você tem que pagar o preço, você tem que dar tudo que você tem que subir no monte, tem que ficar uma noite toda numa vigília para se libertar. Olha, você tem que levar esse azeite da unção, olha essa rosa orada. Encheram a igreja, ultrapassaram o judaísmo. Essa igreja de hoje ultrapassou. E essa gente entrou lá e começaram o quê? Dizer o que Cristo fez na cruz não era suficiente. Encheram eles de obras, de afazeres, de mandamento. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Tem que ser assim, tem que ser assado. Que nem nos dias de hoje. Olha bem o quanto a igreja é cobrada a fazer coisas. O quanto as pessoas são escravizadas dentro da igreja. Hoje em dia tem culto de segunda a segunda. As pessoas não têm mais tempo para a família. Se o homem é um obreiro, vai ficar de segunda em segunda enfiado dentro da igreja, não tem tempo mais para o filho. Se a esposa é obreira, vai perder a família, porque vai ficar enfiada de segunda a segunda na igreja e não tem tempo para o marido. Entraram essas pessoas e se infiltraram lá, e o que aconteceu? Os Gálatas não amadureceram. Eles começaram a deixar a graça de Deus e voltar para o judaísmo, para as obras da lei. Então Paulo ficou admirado. Estou admirado com vocês estão passando tão depressa. Vocês nem deram tempo para entender claramente o que era a graça de Deus. Vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça para outro evangelho. O evangelho das obras, o evangelho da circuncisão, o evangelho da lei, do pagar preço, do jugo, do dar tudo que tem. Vocês estão passando para outro evangelho, e Paulo fala: o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam. Quem são esses que perturbam? São esses que não entendem a obra da cruz. Enche a igreja de coisas para fazer. Prende todo mundo lá dentro, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é uma festa disso, é um trabalho daquilo. Você está entendendo? O jovem e tem que fazer um baile, que nem um baile, um negócio que todo mundo dança dentro da igreja, para manter o jovem preso ali dentro também de sábado, é o culto do jovem. Ninguém pode respirar, você entende? São os perturbadores, aqueles que querem controlar a vida das pessoas. Aquelas igrejas que tem o nome, SIC, RG, telefone, o cadastro de cada um e cobra a cada um se não deu dízimos. É um controle total. Entende? Não foi num culto, é cobrado. Não deu dízimo. Você não deu dízimo esse mês. Ligam para cobrar o dízimo. Mas não ligam para saber se você faltou um dia que estava doente. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Né? Entende? Essa gente, esses são os perturbadores. Repare bem.
quem vive em igreja como essas que estão na mídia, a maior parte é assim. Eles vivem perturbados, é tanta cobrança, tanta cobrança, tanta cobrança. Quem é obreiro lá é um verdadeiro coitado de tanto ser explorado. É tanta cobrança, 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 cobrança. Perturba. Olha bem quem está debaixo de igreja, ele é um perturbado, não tem paz. Vê demônio em tudo, tudo é guerra, tudo é diabo, tudo é luta, tudo é demônio, tudo é briga, tudo é confusão. Tudo... Ele vive assim a cabeça dele, ele não consegue entrar no evangelho. Alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. O que Paulo tem em mente quando ele fala perverter o evangelho? É sair da graça, deixar entrar esse judaísmo, essa lei, misturar todas as coisas, esse monte de evangelho de obras, misturar todas as coisas. Isso é o evangelho pervertido na ótica de Paulo. Aí Paulo fala, ainda que nós, vamos supor que Paulo mudasse o discurso, deixasse de pregar a graça, ainda que ele mudasse um dia, ou viesse um anjo do céu e pregasse coisa além do que Paulo já tinha estabelecido, que era a graça de Deus, como é que eles tinham que fazer? Seja anátema. O que é anátema? Amaldiçoado. Para você ver como uma coisa é séria. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além do que recebeste, seja anátema. Olha como Paulo era rigoroso. Paulo não queria que nada contaminasse o evangelho da graça de Deus. Então Paulo falou, se vier outra linguagem, seja maldito. Paulo queria preservar a pureza desse evangelho da graça de Deus. Então, eu e você temos que ser rigorosos, não contra pessoas. De vez em quando eles falam assim, pastor, o senhor prega o evangelho da graça, mas fica falando mal de outras denominações. Não é falar mal. É que quem prega o evangelho da graça expõe. A pregação do evangelho da graça expõe esse cativeiro e esse falso evangelho. Não é falar mal. Se você prega que pela graça sois salvos independente de obras, você expõe essas igrejas que falam que se não fizer tudo que está lá, vai perder a salvação. Não tem como. Então por isso que nós temos que ser firmes. Não contra pessoas, mas contra a mentira. O pregador da graça de Deus é uma oposição ao evangelho falso. Ele tem que ser firme. Não é brigar com ninguém, difamar ninguém. Aqui a gente não fala, agora ainda mais que está gravando o nome de igreja nenhuma, mas a gente fala mal do ensino mentiroso. Então nós que somos da graça temos que ser firmes. Firmes na verdade. Nada pode entrar para manchar o evangelho da graça de Deus. Nada. Então se você tem parentes que estão na lei, respeita, tem amor. Mas se eles quiserem impor lei na tua cabeça, com todo o amor, aqui não. Você está entendendo ou não? Aqui não. Se quiser impor as obras da lei, né? De vez em quando vem olha, eu trouxe aqui um frasquinho de azeite de Israel. Pode jogar, olha, não leve a mão. Mas isso aí não é evangelho, isso é uma superstição, é um misticismo. Entende? Eu não quero, eu te amo muito, mas não dá. Olha, eu trouxe aqui uma rosinha, põe aí na sua casa. Olha, dá licença. Te amo muito, meu parente, mas você sabe que isso é um fetiche? O que é um fetiche? Fetiche é alguém atribuir um poder sobrenatural de Deus numa coisa morta. Aquilo ali é um fetichezinho, uma feitiçariazinha. Isso aí, eu sei que você não vai gostar muito, isso é uma feitiçariazinha. Não, mas essa rosa aqui diz que Jesus é a rosa de Sarão, mas não é essa rosa. Temos que ser firmes contra o falso evangelho. Não é contra as pessoas, mas contra o falso evangelho tem que ser firme. Você tem que ser firme, saber em que acredita. Certo, meus queridos? Agora chegamos nesse capítulo 1, versículo 10, onde nós lemos. Vamos lá. Paulo fala assim: porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Então o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que ele não procura a favor qual é o favor que ele quer? Ele quer o favor de Deus, não dos homens. Porque se ele quiser agradar aos homens, ele não pode ser servo de Deus. Então é justamente isso, o evangelho da graça não agrada os homens.
O evangelho da graça não agrada essas igrejas que só falam de dinheiro, de prosperidade, porque expõe a mentira deles. O evangelho da graça não agrada a igreja que só vive debaixo de lei, proibindo os membros, não pode cortar o cabelo, não pode pôr essa roupa, não pode assistir televisão, tem que ser santo. Não agrada. Não agrada a homens. Você está entendendo ou não? O evangelho da graça de Deus não dá para agradar aquelas pessoas que falam, que tiram um monte de ofertas na igreja. Isso que eu vou falar isso. No fim, eles pegam o dinheiro da igreja e vão comprar coisas para eles. Prédio, fazenda, entende? Sítios. Eles exploram as pessoas e compram coisas para eles. Dinheiro da igreja tem que ser usado na igreja. É digno o trabalhador do seu salário? Sim, se o pastor precisar de uma ajuda ou de um salário a igreja quiser pagar, é justo, é justo. Mas não é pegar o dinheiro da igreja e ficar trocando de carro a cada ano, comprando um monte de casa, para si. Vocês estão entendendo ou não? Aí alguém precisa de uma cesta básica, não tem, porque ele está lá comprando uma cobertura em 30 meses. Vocês estão entendendo ou não? Isso aí é uma coisa perigosa, gente, isso é uma coisa perigosa. Então, o evangelho da graça combate todas essas coisas. Combate todas essas coisas. Não agrada a homens. Então, Paulo fala o quê? Porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Aí Paulo explica. Porque eu não o recebi nem aprendi de homem algum. Para um pouquinho. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o evangelho que ele pregava, ele não recebeu e não aprendeu de homem algum. Ele não aprendeu de Pedro. Ele não correu atrás de Tiago para saber. Ele não aprendeu de nenhum dos apóstolos que já eram apóstolos antes dele. Mas Paulo, então como que você aprendeu esse evangelho? Aí ele fala, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo apareceu para ele não só uma vez. Depois a gente lê lá Atos dos Apóstolos, onde Paulo fala que apareceria várias vezes. E Jesus revelou o evangelho para ele. Presta atenção, Pedro disse assim: nenhuma escritura de particular interpretação, mas Deus usou homens santos, inspirados ou movidos pelo Espírito Santo. Isso é uma coisa. Um homem inspirado e movido pelo Espírito Santo, mas Paulo não foi nem inspirado e nem movido pelo Espírito Santo. Jesus diretamente apareceu para ele e revelou o evangelho para ele. É muito superior do que ser inspirado. Vocês estão entendendo ou não? É como se Jesus chegasse, senta aí, Paulo, pega os pergaminhos, vamos escrever, é assim, vai escrevendo e revelando, entende? Jesus pessoalmente revelou esse evangelho da graça de Deus para ele. Então, se nós lemos as cartas dos outros escritores do Novo Testamento, Tiago, Pedro, João, né? Essas cartas todas, os demais escritores, você vai ver que o conhecimento deles foi deficiente. Eles não atingiram a profundidade daquilo que Paulo viu. João escreveu 3 cartinhas, 3 cartinhas curtinhas lá. Tiago escreveu uma. Pedro escreveu mais 2. Mas Paulo escreveu 14. Metade daquilo que se diz que é Novo Testamento aqui, Paulo escreveu. Nem Pedro viu Jesus andar sobre as águas, viu Jesus resplandecer no monte, mas Pedro não foi até o 3º céu. Nenhum deles foi até o 3º céu. E Paulo foi até o 3º céu. O que ele aprendeu lá? Está bem claro, então ele não aprendeu o evangelho de homem algum. Mas ele fala que o evangelho dele não é segundo o homem. Então Paulo está querendo dizer que existe um evangelho segundo o homem. Como ele está tratando aqui de lei misturado com a graça, então na mente de Paulo o evangelho segundo o homem é essa mistura do Velho com o Novo Testamento, que ele vai combater a carta toda. Ele vai combater a carta toda. Então esse evangelho do homem é aquele evangelho que traz aquela carga da velha aliança,
mistura tudo com a nova, faz uma confusão e ficam mais na velha do que na nova. E se Paulo tivesse vivo hoje, ele ia combater todas essas igrejas da mídia. Porque essas igrejas que dão coisa orada, ungida, carnê de associado, que tem canal de televisão para todo mundo, canal particular de televisão, entende? Essas igrejas que exploram. Paulo ia combater essa gente cara a cara. Você pode ter certeza que ia. Essa gente que se usa do evangelho para vender coisas. Você entra lá na igreja, às vezes é que nem um shopping 25 de março. É uma lojinha das coisas ungidas, uma lojinha dos bolinhos, uma lojinha dos docinhos, uma lojinha dos livros. É um verdadeiro comércio na igreja. E aquilo tudo é dado. Mas você compra aquilo que você deu de graça. Você está entendendo ou não? Dentro da igreja não se vende nem pipoca. Não quero nem saber. Cantina, essas coisas, é tudo coisa que sem sentido. Quer fazer, faça. Aqui não tem nada disso. Aqui é cafezinho de graça, bolachinha de graça. Sim ou não? É assim, não tem nada, não se cobra nada. Então o que é o evangelho segundo o homem? Então vamos trabalhar para você perceber. A primeira coisa que você vai entender o que é evangelho segundo o homem é quando o evangelho, aquilo que a igreja ensina, ela encobre a cruz. Ela põe no lugar da cruz as coisas que ela faz, as coisas oradas. O que vai libertar a pessoa é o azeite, não é a cruz. O que vai libertar a pessoa é o corredor de sal grosso, não é a cruz. O que vai libertar a pessoa é a mão ungida do profeta, do apóstolo, do bispo, não é a cruz. O que vai libertar a pessoa é um frasquinho com suco de uva que fala que é sangue de Jesus. É a rosinha, entende? Você vai perceber claramente isso aí. Isso aí encobre a cruz de Cristo. O centro do evangelho é Jesus Cristo e sua obra da cruz. O centro da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo e a obra da cruz. Então você tem que avaliar o que a igreja prega, se é evangelho de homem ou de Deus. Então qual é o ponto que você tem que analisar? O que essa igreja prega anula os feitos da cruz, encobre a obra da cruz, não se fala dos feitos da cruz. Você tem que analisar isso para perceber o que é evangelho de homem. Porque quando na igreja se prega evangelho de homem, não se fala da cruz, aquilo ali é escondido. Se fala do que eles têm que fazer, dos passos que têm que dar, do que tem que se submeter. Isso que vai te libertar, não é o que foi feito na cruz. Não é o que foi feito na cruz. Então vamos trabalhar num texto para você perceber. Filipenses, capítulo 3. Vamos lá, a partir do versículo 17. Filipenses 3, 17. Olha o que Paulo fala no versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, imitar Paulo em quê? Naquilo que ele ensinava, na forma que ele se comportava, na forma que ele agia. Pois muitos andam entre nós, não estão fora, estão dentro da igreja, olha lá. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, olha lá, são inimigos da cruz de Cristo. Mas Paulo, como pode ser? Eles estão entre nós, no meio da igreja, e são inimigos da cruz de Cristo, são inimigos da palavra da cruz. Por que será que Paulo usa essa expressão, inimigos da cruz de Cristo? Aí ele diz assim, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, é servir a si mesmo. Agora, onde está a preocupação dessa gente? Olha lá. A glória deles está na sua infâmia. Agora, aonde que essas pessoas estão presas? Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, olha bem o que Paulo está dizendo. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora eu vos digo até chorando. São inimigos da cruz de Cristo. Eles não pregam a cruz de Cristo, eles escondem. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre,
a glória deles está na sua infâmia lá. Qual a preocupação dessa gente? Visto que só se preocupam com coisas terrenas. Olha essa pregação de doutrina de prosperidade na televisão. Ai, eu cheguei e fiz a campanha dos 318, era falido, agora eu estou milionário, comprei uma cobertura, comprei uma lancha, comprei uma... Só falam de dinheiro, de prosperidade. Olha bem, as igrejas só falam nisso. Mas para mim prosperar eu tenho que dar o que eles querem. Primeiro dar para eles. Tem igreja na televisão aí que só fala de prosperidade. Eles não falam da obra da... Repara bem, gente. Liga aí, corre numa hora dessa os canais ali. Eles não falam de nada da cruz. Só falam das campanhas do tanque de Jacó, da água que vai beber, da toalha que vai ungir, e vem aqueles testemunhos de prosperidade. Eles não falam nada da cruz. Quando alguém vem dar testemunho lá, é tudo planejado antes, a novela é feita antes. E o testemunho, olha, eu fiquei rico, olha, eu comprei um carro, olha, Eles não falam, olha, eu fui salvo. Não tem testemunho do evangelho. Vocês entendem ou não? Só se preocupam com coisas terrenas. A mensagem deles, o que eles pregam, o que eles levam o povo a fazer é só: você vai ser cabeça, não cauda, você tem que conquistar, você tem que ter a melhor roupa, você tem que comer a melhor dessa terra, você tem que ter o melhor carro, você tem que prosperar, você tem que ter a melhor casa, vestir as melhores roupas. Mas para conseguir isso, dá o teu tudo aqui no altar. Dá o teu tudo aqui, dízimo, trízimo, o dízimo, a oferta é igual ao dízimo, não é isso? Não tem gente que pega assim, ele até fala, o dízimo é lei, agora a oferta é graça, então a graça tem que ser maior que o dízimo, quer te tomar 20% do teu salário. Você não vê isso aí, aqui, você vê ou não vê? Onde já se viu trízimo? Esse mês, estamos apertados, eu não aguento mais, eu não aguento mais, separe o trízimo, 30% do seu salário, para ajudar a obra de Deus. Eu tenho que fazer isso. São inimigos da cruz de Cristo. São inimigos da cruz de Cristo. Essa gente vê o que eles pregam, eles não falam nada da obra da cruz. São inimigos da cruz de Cristo. São ou não são? O Deus deles é o ventre, eles só se preocupam com coisas terrenas. A igreja, Deus levantou a igreja para pregar o evangelho, não é para explorar ninguém, não é para tomar o dinheiro das pessoas. Não leve a mal, estou enfesado aqui hoje. Não é para o líder principal ter mansões, apartamento, tudo com o dinheiro da igreja. Não é para isso. O dinheiro que é tirado para a igreja é para a obra de Deus, é para se pregar o evangelho, é para promover o evangelho, alcançar pessoas com a verdade, não com a mentira. Deixa aqui no altar, o altar é santo, ele vai lá, pega tudo do altar para ele. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como é sério isso? Olha, veja bem, um pastor, alguém vem na frente, está precisando de dinheiro, fala isso, fala aquilo, por trás esse cara pega o dinheiro e vai comprar trocar de carro mais novo para ele. Olha o que eu estou te dizendo, como isso é grave. O dinheiro que entra ali é uma coisa de Deus, não é do homem. Você tem que ter cuidado em tratar daquilo. Digno é o trabalhador do seu salário, é. Mas aquele dinheiro não foi tirado em nome de Deus, de quem é? É de Deus. Você vai pegar aquilo para desviar para fins escusos. É muito sério isso. É muito sério isso. Vocês entendem, meu irmão? Então essa gente só prega só prosperidade, só se preocupa com coisas terrenas. O que eles fazem? Eles são inimigos da cruz de Cristo, eles anulam tudo que eles pregam é Velho Testamento, é Jacó, Isaac. Você já cansou de me ouvir falar isso? Todas as campanhas que eles fazem é coisa do Velho Testamento, que você tem que lutar, você tem que guerrear, tem que semear, tem que dar. É aquela mesma ladainha de sempre, mas eles escondem a cruz de Cristo. Então, primeira coisa, se você for entrar numa igreja, quer ser membro de lá,
Olha o que a liderança faz, o que a liderança prega. Porque se eles não anunciam o Cristo crucificado, a obra da cruz, tudo que foi feito a teu favor, a graça de Deus, não fique. Ai, pastor, mas eu gosto tanto, tem uma banda lá que toca um louvor maravilhoso. Não fique. O pastor lá é tão bonzinho, ele beija a gente, ele é humilde. Não fique. Lá eu tenho tanta amizade, minha família está lá, que fiquem eles lá. Você entende o que eu estou dizendo? Porque se não prega, se o centro da pregação da igreja não é Jesus Cristo crucificado, obra da cruz, pode ser tudo muito bonito, ter muita festa, muita organização, você vai ficar cego para o verdadeiro evangelho. No fim você se envolve com aquilo, e acha que aquilo que é evangelho, fica cego. Analisa, você quer ver se o evangelho é de homem ou de Deus? Se Cristo é o centro de tudo e a pregação da obra da cruz é o centro de tudo, é de Deus, pode confiar. Mas se é outras coisas e encobrem a obra da cruz, é evangelho do homem. Por trás disso tem um monte de maracutaia, de engenhoca, para as pessoas ficarem envolvidas com aquilo, para a igreja crescer. Eles trazem o mundo para dentro da igreja, trazem. Vou dizer lá, olha lá de novo. Versículo 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. É o evangelho da prosperidade, só terra. Continuando. E você e nós, a nossa pátria está nos céus. De onde nós somos? Dos céus. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador Jesus Cristo, que vai fazer o quê? O qual transformará esse nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O que ele vai fazer? Ele diz, a nossa pátria está nos céus, nós não somos aqui da terra, estamos vivendo aqui, mas a nossa pátria é celestial, de onde nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que vai transformar esse corpo do pecado, esse corpo de humilhação, para ser um corpo igual ao corpo da sua glória, um corpo glorificado. Você pode ter certeza que você vai ter um corpo imortal, glorificado. Isso aí é promessa do evangelho da nova aliança. Você vai ter esse corpo perfeito, semelhante a Jesus Cristo, você vai ser. Acredita nisso ou não? É verdade. Outra coisa, vamos lá, que eu estou falando do Evangelho segundo o homem. Olha que Paulo fala lá em 1 Coríntios. Eu estou lendo muito isso aqui esses dias e vou ler mais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, olha o que Paulo fala. Isso que eu quero que você entenda. Versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O que é a palavra da cruz? É o ensino de tudo aquilo que ele já fez na cruz por nós. Isso é a palavra da cruz. Então Paulo fala, olha aqui, ó. Certamente a palavra da cruz é loucura para quem está perdido, quem não entendeu ainda, quem está perdido é loucura. Mas para nós que já somos salvos, você é salvo. Nós que somos salvos, o que a palavra da cruz é? Poder de Deus. O ensino da cruz, do Cristo crucificado, é o poder de Deus ao nosso favor. Isso é loucura. Quem só fala em ficar rico, em prosperar, você fala essas coisas para ele, esse cara está fora, esse cara aí, eu quero prosperar, ser cabeça e não causa. Ele não tem coração para entender isso. Ele está viciado nessa tal de prosperidade. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus. Olha o versículo de número 23, olha lá. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, existe pessoal da graça na internet que só fala do Cristo glorificado, ressuscitado. Aí eles falam assim, não, a ceia comemorar a morte, Cristo não morreu,
Cristo está vivo. Como é que você vai anunciar a morte e combatem a ceia? Mas Paulo pregava o Cristo morto, não pregava só o Cristo que ressuscitou. Paulo pregava aqui o Cristo crucificado. O que é o Cristo crucificado? A obra perfeita que ele realizou a nosso favor na cruz. Paulo fala que isso era o poder de Deus. Vou ler de novo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. 23. Mas nós pregamos Cristo morto. Olha aqui, crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então olha aqui, quer ver se o evangelho é segundo o homem? Vê se omite a perfeita obra da cruz. Se ele te der um copinho de água para te libertar, ele está cancelando a libertação que vem da cruz. Se ele passar um olhinho na tua cabeça e citar lá 5,19 de Tiago, está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e faça uma oração com óleo, unge o único. A oração da fé salvará enfermo, não é o óleo. O óleo era usado como uma pomada, um remédio naquele tempo. Quando aquele samaritano caiu na mão dos salteadores, né? Que veio lá o samaritano. Não, quando aquele homem caiu na mão dos salteadores, machucaram ele, roubaram tudo que tinha. Quando veio o samaritano, o que o samaritano pôs na ferida dele? Azeite e vinho. Por quê? Porque azeite naquele tempo era usada como uma pomada, um unguento sobre as feridas. Não é esse monte de passar óleo na parede, passar óleo no documento, passar óleo no carro. Unja aqui meu carro, pastor. Unja o seu carro para quê? Para quê? Não dá carona para o irmão, não dá nada. Unja a janela para proteger. Entende? Quando essa gente vem apresentar isso para te libertar, eles estão escondendo a cruz. Porque a libertação vem da cruz. É o evangelho segundo o homem. É o que mais tem aí. É o que mais tem aí. Sim ou não? Sim. Agora vamos lá, capítulo 2 de 1 Coríntios. Versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Então quer dizer que Paulo pregava o Cristo morto? Pregava o Cristo crucificado, pregava também aquele ressuscitado, mas ele pregava também a obra da cruz do Cristo que morreu na cruz. Então olha o que ele fala, quando ele foi ter com os coríntios anunciando o testemunho de Deus, ele não usou ostentação de linguagem, de sabedoria. Olha lá, Paulo decidiu nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo não usou sabedoria humana, não foi contar historinha. Não foi contar, dá um testemunho aí, irmão. Porque não foi dar esse testemunho humano sem sentido. Paulo não foi, ele queria que a fé dos coríntios se apoiasse no poder de Deus. Ele foi pregar o Cristo crucificado para eles. Olha o que ele fala. Foi em fraqueza, versículo 3, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, olha o cuidado de Paulo, e cuidado que todo pregador tem que ter. Qual é? Nunca trazer a fé das pessoas para si mesmo. Nunca trazer a fé das pessoas para a sua igreja, para a sua placa. Nunca trazer a fé das pessoas para as coisas consagradas e ungidas. Porque fazendo assim, ele está levando as pessoas a apoiar a fé delas em sabedoria humana. Paulo não queria que eles acreditassem em nada de sabedoria humana, mas acreditassem em quê? No poder de Deus. Por isso que Paulo pregou o quê para eles? O Cristo crucificado. Então está cheio de gente hoje pondo a fé dele em sabedoria humana. Quer ver uma coisa de sabedoria humana? Você tem que ter uma cobertura de um apóstolo. Cobertura espiritual, eles falam. Então, você vê a igreja apostólica. O que quer dizer isso? Que tem um apóstolo que é o bom. Ele dá cobertura para toda a igreja. Então, o apóstolo, ele é cobertura. Ele tem uma igreja com 5.000 membros, e os 5.000 são coitadinhos que ficam debaixo da cobertura dele. Então, o que ele fala tem que acontecer. Se você sair da cobertura dele, você está debaixo de maldição.
Nenhum homem é cobertura de homem algum. A nossa cobertura é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja, a nossa cobertura, a cobertura de todo o corpo. No entanto, está cheio de gente embaixo de uma tal de cobertura de apóstolo. Pode ver que está cheio de apóstolo aí, né? A igreja apostólica, quer dizer, tem um apóstolo aqui que manda em tudo. Ele é o rei e ele que me cobre. Jesus não é suficiente para me cobrir. Você já ouviu isso, não? Né? Não tem essas coisas. Não existem essas coisas. Isso é o evangelho segundo o homem. Vamos mais para frente, outra coisa. Vamos lá, segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, vamos lá. E no versículo capítulo 2, você quer ver se o evangelho é de homem ou se é de Deus? Está aqui Pedro dizendo, olha, assim como no meio do povo, versículo 1, segunda de Pedro 2, 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim haverá também entre vós falsos mestres. Aonde haverá falsos mestres? Entre vós, no meio da igreja, naquilo que se diz igreja. Então vou ler de novo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. O que esses falsos mestres farão? Olha lá. Introduzirão dissimuladamente eles vão introduzir o quê? Olha lá. Heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então o que esses falsos mestres que estão no meio da igreja vão fazer? Eles vão trazer mentiras, desvios da verdade, heresias, né? Olha a palavra que eu quero ler aqui, a palavra que ele diz, olha lá, dissimuladamente, sutilmente, né? Heresias destruidoras, a ponto do que eles falam e pregam, eles negam o Senhor o soberano, eles estão negando a cruz de Cristo. Heresias que vão destruir a vida das pessoas. Continuando. Heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Olha lá, agora eu quero que você entenda o quadro de hoje. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Não serão poucos, serão muitos. Olha as igrejas que pregam heresias, estão abarrotadas. Então, eles não gostam do evangelho, elas estão abarrotadas. Olha lá, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. E também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Então, antigamente se falava assim, ó, essa pessoa aqui é um pastor, era um homem respeitável, há 50 anos atrás. Falava-se que era crente, era alguém que não mentia, né? Agora, essa parafernália de igreja que não prega o evangelho, fala assim, é pastor, e é ladrão. Quanto que você toma da turma lá? Ninguém confia mais. Igreja evangélica hoje é um pastor, um apóstolo que toma o dinheiro de todo mundo, é um monte de bobo que está lá dentro. Antigamente a igreja evangélica falava mal dos católicos. Ah, é cruzinha, crucifixo, é medalhinha de Aparecida. Eles passaram os católicos nas medalhinhas, nas coisinhas oradas e ungidas. Passaram. Os padres têm vergonha deles agora. É verdade, queridos. Trouxeram a macumba, o espiritismo, tudo para dentro da igreja, a feitiçaria, trouxeram. Olha lá, vou ler de novo. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, versículo 2. E por causa dele será infamado o caminho da verdade. Você vai pregar o evangelho para alguém hoje, o que ela tem na mente? Esse evangelho de televisão. É carnê, é isso, é aquilo, é um apóstolo chorando pedindo dinheiro, compra uma fazenda depois. É um monte de coisa. Então você vai falar de Jesus com pureza. Eles estão tão saturados dessas coisas da mídia. É um cara que todo dia está em vários canais. Você precisa se associar. Dá o teu endereço, SIC, RG, para mandar um carnezinho para você pagar. É o tempo todo. Todo culto da televisão tem isso. Eles não aguentam mais.
Liga no WhatsApp, tem um cara vendendo 500 mil Bíblias, uma só é suficiente. Aí vende isso. Aí liga outro, é pastor de casais, precisa de tantas pessoas com tanto. É só. Aí quando você vai pregar o evangelho puro, o caminho da verdade foi infamado, a pessoa não quer te ouvir mais. Não quer te ouvir mais. Por causa dessa gente. Essa gente que faz comércio com a fé das pessoas. Olha lá. Também movidos por avareza, versículo 3. Farão comércio de vós com palavras fictícias. O que é palavra fictícia? É criar uma ilusão na tua cabeça. É que nem um ilusionismo na tua cabeça. Vocês estão entendendo? Eu venho aqui, ó. Deixa eu pegar minha caneta. Ih, não trouxe caneta hoje, gente. Não, vou pegar aqui a chavinha. Quer ver? O que é uma palavra fictícia? Meus irmãos, em nome de Jesus, Deus me deu uma revelação e mandou consagrar 500 chaves dessas aqui, ó. Presta atenção, hein? Isso é só para os valentes. Isso é só para quem tem fé. Você que é tímido, ó, mas você que acredita, é corajoso, quer pôr a tua fé em ação, então vou consagrar 500 chaves dessa lá no monte, ou no altar, né? Entende? E essa chave, Deus me disse que quem levar vai abrir todas as portas. Olha a palavra fictícia, olha a ilusão. Você está vendo que é uma palavra fictícia? Olha a ilusão que eu estou, o ilusionismo na tua cabeça. Estou criando uma ilusão na tua cabeça. Entende? Então como a igreja está precisando de ajuda, a obra de Deus está precisando de ajuda, então as pessoas que doarem R$500 vão levar a chave ungida. Mas veja bem, é só para quem é valente. É só para quem é corajoso. Não é para aquele Gideão lá malhando trigo, não. É Gideão sendo valente. É só para quem crê que vai. Sabe, olha a palavra fictícia que cria uma ilusão na cabeça da pessoa. Aí um monte de gente fraca lá na igreja, gente nova, vai pegar essa chave e vai dar R$500 para ajudar a obra de Deus. E vai levar a chave para casa, vai abrir as portas. Só que não existe, não é evangelho. É uma ilusão. É uma ilusão. Tem água? Aqui tem. Vamos lá. Palavra fictícia. Meus irmãos, essa água aqui é a água de Israel, lá do Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. E essa água aqui vai curar todas as enfermidades, mas isso é para quem tem fé. Você tem fé? Quem tem fé, diga amém, amém. Quem tem fé, dá um aleluia, aleluia. Então nós consagramos essa água, ela veio lá do Rio Jordão. Você já pensou? Onde Jesus foi batizado, a mesma água que ele foi batizada, você tem aqui agora. Isso aqui é milagrosa. Isso vai mudar, quem está doente, quem tem vício, quem tem filho que tem vício, quem tem marido que é bêbado, leva essa água e dá para ele, vai mudar a vida dele. Mas como a obra de Deus está precisando de ajuda, eu preciso de 1.000 pessoas com R$300 para pagar a televisão. Quem vai ser o primeiro? Aí ele já acordou com alguns obreiros que estão sentados no meio da igreja. Vou pôr a água lá de volta. Ele já sabe quando 2 ou 3 levantam, onde passa o boi, passa a boiada. Já é tudo planejado. Aí ele já tem combinado com os 3, com uma irmã e tal. Aí quando ele fala isso, quem vai ser o primeiro homem de fé? Já levanta um, levanta outro, já vem tudo assim. Aí já vem a boiada tudo atrás para não ficar sozinho. Cadê mais valente? Cadê os valentes? Cadê os valentes? Eu quero gente que crê nessa igreja. Eu quero gente corajosa. Vai trabalhando a mente das pessoas, farão comércio de vós, comércio da fé, comércio de vós, com palavras que criam ilusão. Cria ilusão na tua cabeça? Não é assim que eles fazem? Agora, o que falou da cruz, nada. O que vai resolver o problema é a chave, é a água do Rio Jordão. Vão fazer comércio com a fé das pessoas, com palavras de ilusão. Palavras que criam ilusão. Então aquele crente novo, eu fui crente novo, eu sei o que é. O crente novo é puro, ele acha que tudo aquilo é muito santo, ele não conhece a Bíblia. Ele acha que aquilo são tudo o homem de Deus. Ele fala assim, o homem de Deus,
o homem de Deus. Para deixar a pessoa isolada, cheia de autoridade. E esses crentes novos vão dar carro, eles vão dar casa, eles vão dar o salário, eles vão deixar de pagar aluguel para provar Deus. Vocês estão entendendo? Eles vão dar tudo que tem. Tá aqui meu irmão que disse aqui. Está aqui o Galdino. Eu vou te entregar, Galdino. Te entregar. O Galdino tinha uns dólares lá, economizado lá. Posso falar, Galdino? Ele tinha uns dólares guardados lá no envelope. Geralmente você pega um dinheirinho, se você guarda debaixo de uma mala, debaixo de uma pasta, no guarda-roupa, põe no paletó. Não é assim? É assim ou não é? É assim. Aí veio uma mulher da prosperidade na igreja que ele fazia parte. E veio pregar sobre prosperidade. E aí, depois de falar aquilo, dar testemunho, que o cara tinha um Fusquinha, comprou uma Mercedes, aquela história toda, agora vem a revelação. Olha, então você, depois que ouviu tudo isso, você que tem aquele dinheiro guardado no envelope lá debaixo de uma pasta no seu guarda-roupa, não é assim? Você, irmão, que tem aquele massinho de dinheiro ou de dólar guardado no bolso do paletó, não é ali que o homem guarda, não é? Você que tem essa economia ali dentro da mala e tal, olha, Deus manda te dizer que você vai lá, pega metade do que você tem. Pega metade, você vai trazer aqui no culto. Eu lhe garanto que Deus vai abrir as portas. Sua vida vai dar uma reviravolta. Aí vem lá um testemunho, né? Eu estava assim, olha, eu fiz isso, tudo tramado. E Deus mudou minha vida. Aí pensou que tinha acabado. E no outro culto, olha, agora aquela outra metade que você deixou lá, agora você vai pegar pela fé e vai trazer. Aquela que está no bolso do paletó, debaixo da mala do guarda-roupa, dentro de uma pastinha. Não é assim, não, você não guarda ali. Ou na gavetinha, debaixo de um paninho ali. Não é assim. Olha a palavra fictícia, vai criando uma ilusão na tua cabeça. E o crente novo, ele vai fazer isso. Quando eu era novo, sabe o que eu fazia? Eu ia com o irmão na igreja, ele estava duro, eu estava trabalhando. Então quando eu pedia oferta, ele não tinha para dar, eu pegava o que eu tinha, punha metade na minha mão e punha metade na mão dele. E dava tudo, todas as vezes eu fazia isso. Porque eu achava que, meu Deus, é isso mesmo. Não tinha uma vez que eu não fazia isso. Tem uma igreja aqui no Carrão grande, termina com o nome de Graça. Então eles estavam comprando um lugar grande lá, e quem quer pagar 1 metro quadrado? Eu fui lá, quase que não tinha andado, comprei aquele metro quadrado em dinheiro e paguei. Quando você é novo, você tem um coração puro, é fácil eles tomarem tudo que você tem. Trabalhei 8 anos construindo um tal de acampamento no interior de São Paulo, porque eu era da igreja. 8 anos indo lá, todo fim de semana eu largava minha esposa, carregava pedra, cavocava, levava tijolo, furava chão. Porque estou fazendo a obra de Deus. 8 anos trabalhando com a mão, dando tudo, ajudando. Aí construímos lá tudo aquilo para fazer alojamento para 200 pessoas, com piscina, com lugar de culto, com alojamento para dormir, um lugar bonito que custou caríssimo. Só que depois eu saí da igreja. E tudo aquilo é alugado por muito dinheiro. Quem fica com o dinheiro todo? A família. Vou eu lá reclamar alguma coisa? A família que tem lucro, é um motivo de renda, vocês estão entendendo? Por isso que obra de Deus é aqui, é ensino de palavra. O que Jesus fazia? Ensinava a palavra. Esse monte de festa, monte de construção para lá, a não ser que a igreja vai construir um prédio próprio, centralizado naquilo. Agora esse monte de coisa, no fim, todo mundo some e fica na mão de quem? Da família. Por isso que a igreja não é de uma família, a igreja é de Deus. Deus me livre. Ainda bem que as minhas filhas nem aqui estão. Ainda bem, porque nada de família, a igreja é de Deus, nem minha é de Deus. Farão comércio de vós. Quando você é novo, você é ingênuo. E quando você é ingênuo, você pode ver que a liderança fica de olho em você e te chama para fazer 1001 coisa para Deus.
Depois que você acorda, você fez tudo para organização. Uma mancada que você dá, você já era, não serve mais para nada. Serve mais para nada. Estou muito bravo falando isso, queridos? Não. Vamos em frente um pouquinho, então olha lá. E muitos, versículo 2, seguirão as suas práticas libertinas. Por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para este o juízo lavrado a longo tempo, não é uma coisa de imediato. Não tarde, a sua destruição não dorme. Vamos agora para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Paulo vai falar aqui sobre a fidelidade da pregação. Olha lá. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Ele vai julgar quem? Os vivos e os mortos. Quem morreu e não é salvo não vai escapar. Não vai escapar do julgamento. Vocês entendem ou não? Vai julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, ela insta. O que é isso? Insista com o evangelho. É pregar a palavra, o evangelho, não é lei. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Repare bem, o que a palavra que vai pregar é com longanimidade e doutrina. Então tem que insistir, corrigir, repreender. Repreender não é ficar condenando ninguém. Porque a pregação do evangelho repreende, te orienta, te instrui, né? Exorta com toda longanimidade e doutrina. Aí ele vai falar: porque haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre gabalmente o teu ministério. Então o que Paulo está dizendo? Naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, ele está dizendo que eles se cercar-se-iam de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e não iriam suportar a sã doutrina. O que é sã doutrina para Paulo? É as 8 cartas que ele escreveu. Isso é a sã doutrina, a graça de Deus. Então, eles não iriam suportar a sã doutrina, eles vão se cercar de mestres segundo as suas cobiças. Então, aquele que cobiça casa, carro, dinheiro, ele quer um mestre que fale que ele vai ter isso, para ele se entregar a isso. É isso que ele cobiça, mestres que vão satisfazer as cobiças deles. E olha lá, como que sentindo coceira nos ouvidos. E olha o versículo 4. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregando às fábulas. Eles vão se entregar às fábulas. Está cheio de fábulas evangélicas na televisão. Eles vão se entregar a tudo isso. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Então não é, o evangelho da graça de Deus não é agradável, gente. Só quem é chamado, predestinado, acordou é que vai entender e vai se achegar. Caso contrário, essa gente não quer saber. Eles não querem dar ouvidos ao evangelho da graça de Deus, ao evangelho da verdade. Olha, vem aqui. Vamos fazer uma campanha de prosperidade. Ô, pastor, é para já. Você sabia que você foi liberto do império das trevas? Pastor. Eu gosto da campanha de libertação. Ele não tem ouvido para a verdade. Não leve a mão que eu vou falar. Tem um monte de pastor que fez teologia, estudou muito, que ainda não entendeu o evangelho. Ele vai contar muita coisa bonita, mas aqui ele não tem o evangelho ainda. Não tem, meus irmãos. Não tem. Vocês entendem isso? Não tem evangelho. Por
porque não prega. Como é que você, entendendo o evangelho da graça de Deus, vai ficar no Velho Testamento? Isso queima dentro de você, você tem que falar isso. Ainda mais sabemos que tudo aquilo foi abolido, como é que eu vou ficar lá? Não tem como ficar lá. Então vou ler com calma. Versículo 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Paulo dizendo isso há 2000 anos atrás. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, eles vão se entregar para quê? Para as fábulas. Para as fábulas. Tu, porém, se sóbrio, olha que Paulo fala para Timóteo, em todas as coisas, suporta as aflições, suporta, está passando aflições, faz o trabalho de alguém que evangeliza, cumpra gabalmente o teu ministério, suporta as aflições, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. E nós já chegamos nesse tempo, meus irmãos. Olha, eu tenho mais de 40 anos de evangelho. Eu vejo alguns, e um aí na televisão, que eu conheci há 40 anos atrás, que pregava coisa pura, mas hoje se desviou totalmente do que é graça de Deus. Você vê essas igrejas aí, dos anos que nasceram em 1910, eles pregavam, ainda que meio cegamente, o evangelho mesmo. Mas vê o que elas se tornaram agora, um antro de político, de artistas, e comercializam a fé das pessoas. Estamos num tempo muito difícil, muito difícil. Tá bom, vamos terminar, vamos voltar onde começamos. O que é o evangelho segundo o homem que Paulo tem em mente? É isso, aquilo que anula a cruz de Cristo. Então Paulo fala, no versículo 10 do capítulo 1 de Gálatas, porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Paulo não agradava a homens. O evangelho da graça de Deus não agrada a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então Paulo não pregava esse evangelho de homem que anula a cruz de Cristo. Fala assim, amém.